Quem for digno me acompanhe. Hoje a gente tem a segunda parte do Thor por Walt Simonson, que saiu aqui na Heróis da TV, comigo e com detalhes aí depois da vinheta. Fala aí galera, eu sou o Gico, você está no canal mais nostálgico quando o assunto é quadrinhos aqui do YouTube. E hoje a gente vai falar de Thor de Walt Simonson, mas antes tem uns recados marotos aí para você. Vem fazer parte da nova turma do curso Desenhando Heróis comigo lá na Hotmart, o curso mais completo nesse estilo do mercado aqui no Brasil. Você pode começar a ter acesso a todo o conteúdo hoje ainda. Basta dar um pulinho aqui nesse link que eu coloco na descrição do vídeo. Dá uma olhada na geral aí, o que o pessoal tá falando, assiste o vídeo que eu explico todo o conteúdo do curso. E lembra, você pode começar hoje ainda, não precisa ter dom nem talento para desenho. Basta ter vontade de desenhar e se esforçar seguindo o método, beleza? Tô te esperando, começa a desenhar comigo hoje e fazer parte também naquele grupo secreto só para os alunos e eu lá no Telegram. Então vem desenhar comigo, tá bom? Tá sabendo agora do novo quadro que tem aqui no canal? Chama Pérolas Escondidas. É mais ou menos como o Museu dos Quadrinhos, onde a gente vai falar de quadrinhos antigos, né? Nem tão antigos assim. O importante nesse novo quadro é que seja uma história pequena, uma história curta, one shot, tá? E aí que seja fora da curva, uma história que tenha te impactado de alguma maneira e você pode ajudar a montar essa playlist. Basta nos comentários dizer qual é a história e aonde ela saiu, para me facilitar, né? Que tem gente que colocou assim, uma história que o Demolidor enfrenta fulano de tal. Pô, é complicado eu achar aqui, né, cara, nisso tudo aqui, onde é que tá a história. Então, se você lembra de alguma história que te marcou, lembra aonde que essa história saiu e eu vou anotando aqui todas as sugestões pra gente abordar nesse quadro que também é fixo, é toda sexta-feira às 6 da tarde, tá bom? Então confere aí, já saiu o primeiro, que foi sobre a história O Menino que Colecionava Homem-Aranha, e você pode conferir nessa cartelinha aqui. Dados os recados, vamos para a história de hoje. A gente vai falar aqui do Thor do Walt Simonson, mas não é a primeira vez que eu falo desse arco de histórias e desse autor, não. Eu já gravei um vídeo sobre, né, o primeiro arco. Na época o canal ainda estava achando um novo formato de apresentar o Museu dos Quadrinhos, então ele é um pouco diferente desses vídeos mais novos, onde a gente tem as páginas inteiras para você conferir. Lá nessa época eu mais mostrava assim e tinha alguns destaques. Então não estranhe se você for lá assistir a primeira parte e tiver um pouquinho diferente. Mas tá lá toda a história, tá? A gente comentando os detalhes de arte, da trama em si, tá tudo por lá. E hoje a gente vai ver mais 3 histórias do Simonson aqui, uma fase que é muito bacana, muito lembrada, e tem gente que diz até que é a favorita do personagem, né, que para eles assim, com certeza é uma das minhas favoritas. Pelo desenho do cara, que é um desenho muito legal, apesar de não ser exatamente um desenho kirbiano, você vê que ele tem muita influência de Jack Kirby, como ele mesmo comenta, né? Ele é um grande fã do Jack Kirby. Segundo, é um cara que pegou e explorou mais a fundo a questão da mitologia do Thor. Então você tem muitos plots e detalhes e mudanças de pequenos ajustes na trama de fantasia da Marvel, que foi se aproximando um pouquinho mais da trama mitológica do Thor, né? Do Thor mitológico, Thor histórico, digamos, histórico entre aspas, né? Então vocês vão ver um pouquinho disso que eu tô falando nessas 3 histórias que a gente vai comentar hoje, que foram publicadas aqui em Heróis da TV. Confere aí os clipes, no final do vídeo a gente volta para bater aquele papo, valeu? A primeira história de hoje foi publicada em Heróis da TV número 105 de março de 1988 e traz a história publicada originalmente The Mighty Thor 341 de 1983. Textos e desenhos de Walter Simonson, arte final de Terry Austin. A gente começa com o Thor aqui voando sobre a cidade de Nova York, feliz de estar novamente ali em Midgard, e depois Lorelei, que já está aqui em Midgard também, em sua missão de encontrar o Thor, e é abordado aqui por 2 homens e usa seus poderes para fazer um lutar contra o outro. Corta, voltamos lá ao Thor. Agora ele está lá na sede da SHIELD e o Nick Fury vai ajudar o Thor a ter uma nova identidade civil, já que o Odin tirou a identidade de Donald Blake na edição anterior, no vídeo anterior que a gente já comentou. Nick então vai dar para o Thor aqui um par de óculos. Ele diz assim, usa isso aqui, tira a fantasia, bota esse óculos aqui porque já funcionou com o outro. Dessa maneira que o Walt Simonson incorpora ao universo Marvel Clark Kent, né, que inclusive vai aparecer ali mais na frente. Tá tendo uma coletiva de imprensa ali na sede da SHIELD e o Thor tromba ali com Clark Kent, que desconfia da identidade dele, né? Voltamos então aqui para Odin, aqui com um aspecto mais próximo do mitológico, né?
Odin, que está com uma pulga atrás da orelha, manda os corvos investigarem, seus corvos investigarem, atravessar as dimensões e descobrirem quem é esse demônio que está prestes a atingir Asgard. De volta à Terra, o Thor já está em sua nova identidade civil. Ele agora adota o nome de Sigurd Jarlsson e foi pedir emprego aqui como construtor civil. Chega na hora que está acontecendo um perigo ali, a Lorelei está pendurada ali no guindaste, ele não pode revelar sua nova identidade de Thor. E o Fafnir também está por ali, já causando, né? E ele vai nessa identidade mesmo civil para o resgate. Mais um corte que o Walt dá aqui pra gente acompanhar a forja daquela espada Doom, que eu já comentei no vídeo anterior. E voltamos aqui para o resgate da Lorelei pelo Thor e o combate com o Fafnir. Ele vai combatendo até o momento que ele consegue uma brechinha ali para novamente se transformar em Thor, né, e começar um combate mais franco contra a criatura. O bacana dessa fase aqui do Walt Simonson é que ele começa a ir cada vez mais adensando a parte mitológica, né? E ele se refere inclusive a aventuras que não foram retratadas nos quadrinhos, mas sim nos contos mitológicos originais, inclusive o primeiro combate contra Fafnir. Temos um corte aqui onde a gente vai acompanhar Balder, que está em crise desde que voltou dos domínios de Hela, né? E a Carnila, que é apaixonada por ele, observa que ele está estranho, cabisbaixo. Depois a gente tem novamente o combate, o Thor contra Fafnir, ele usando de todas as artimanhas possíveis, acaba meio que preso aqui no subterrâneo, consegue escapar por um triz de uma inundação. Quando ele volta para a superfície, Fafnir já desapareceu. Aí a gente vai agora ver Loki no seu palácio lá em Asgard, né, o outro príncipe de Asgard, e aqui ele pensando do que está acontecendo lá em Midgard, e ele goza um pouco aqui da cara do Thor por estar usando o rabo de cavalo como disfarce, e no final a Lorelei, que foi resgatada pelo Thor, diz que quer recompensá-lo de alguma forma. Termina aqui a primeira história de hoje. Em abril de 1988, chegava às bancas Heróis da TV número 106, com essa capa com o Doutor Estranho, e traz a história aqui publicada em The Mighty Thor 342 de 85. A gente começa em Asgard, um vislumbre aqui do Palácio de Odin. Aliás, Odin está aqui festejando com os guerreiros caídos do Valhalla, o Valhalla que é uma dimensão também que fica em Asgard, e ele está preocupado porque o Thor não está ali, e ele pressente do perigo que se avizinha. Lá na Terra, em Midgard, a gente vê os efeitos aqui da luta de Thor contra Fafnir, que acabou fugindo, e a Lorelei ali pedindo, né, um encontro com Thor, se assim ele quiser, para agradecê-lo, né? Desde a edição anterior, o Thor vem ouvindo o chamado de alguém na língua antiga dos vikings, e ele parte para investigar. E lá na Dimensão Negra, os corvos de Odin, que foram investigar o que está acontecendo, acabam sendo feridos por esse demônio que a gente ainda não sabe quem é. O Thor chega até o local desse chamado na língua viking. Ele chega a uma vila no meio de um campo de gelo ali, né? Uma vila que sobreviveu aos tempos e guarda as características do povo viking. E tem um cemitério com várias covas. Ele está muito intrigado porque ainda tem sinal de vida por ali. Ele continua investigando da onde vem o tal chamado, até que um barulho muito alto chama a atenção dele e de repente flechas vêm em direção ao Thor. Além das muralhas de Asgard, a gente vai encontrar o Balder ainda pensativo e cabisbaixo, até a Carnila, né, encontra com ele e diz que está ali para ajudar sempre que quiser, porque ela é apaixonada por ele. Voltamos lá tal da Vila Viking, onde o Thor consegue evitar o ataque das lanças e continua aqui uma série de ataques, de armadilhas, e o Thor vai se livrando de cada uma delas. Fogo, vento, chuva, toda essa intriga aí contra o poderoso Thor, até que chega aqui quem é o responsável por esse ataque, um guerreiro com armadura viking clássica, né? E ele parte para o combate franco contra o Thor. Lá em Nova York, Lorelei está preparando uma poção, uma coisa aqui para poder enfeitiçar o Thor. E de volta lá ao combate, o Thor arranca o capacete do guerreiro e descobre que é um ancião. E esse ancião diz assim: eu queria morrer em combate, eu queria essa honra de poder cair em combate e ir para o Valhalla, ele que seria o último dos vikings, né? Ele vai relatar um pouquinho da história do seu povo, né? Que ele
eles acabaram se perdendo aqui numa tempestade, os vikings chegando aqui a essa vila em meio a montanhas de neve, e essa vila acabou fixando ali, o povo foi morrendo aos poucos e ele se tornou o último dos vikings. E o Thor disse, não, agora sua vida pertence a mim. Termina assim de maneira meio ameaçadora a segunda parte de hoje. Maio de 1988 chega às bancas Heróis da TV número 107 com Star Fox, um dos heróis com o visual mais brega dos quadrinhos de gola polo aqui. Então, e traz a história publicada originalmente em The Mighty Thor 543. Começa com Fafnir quebrando tudo aqui no Bronx, né? Ele diz, eu quero Thor, e para chamar a atenção do Thor, ele vai destruindo tudo que vê pela frente. E lá, assistindo pela TV, tá a Lorelei perguntando, né, onde que será que tá o Thor, né? Voltamos lá para a Vila Viking e o Thor tá ali com o guerreiro último, ancião Viking, que diz que quer morrer em combate para ter a honra de ir para o Valhalla, né? E então o Thor diz que vai convocar Odin porque ele precisa de um aliado para combater Fafnir. E ele pede ajuda a Odin. Odin envia para ele o Viajante das Nuvens, que é o Corcel das Valquírias, e também a biga, né, puxada pelos bodes, né, dele, Tut-Natcher e Tut-Grainer, e ajudam ele no combate aqui. Então eles vão, cara, em cima dessas montarias e partem para o combate. E antes disso ainda encontram o Odin, que está nesse visual mais próximo aí da mitologia, um velho com um manto e um chapéu, que abençoa a lança do guerreiro viking. E eles chegam lá em Nova York, Fafnir está lá quebrando tudo, né? O pau vai cantar, meu amigo, na casa de Odin, porque vai ter esse combate do Thor, do guerreiro, do antigo guerreiro, né? E do Fafnir, que está com sede de sangue. Thor lança Mjolnir em direção a Fafnir, dá-lhe uma bela pregada, mas não é o suficiente para derrotar o bicho não, porque ele é forte pra caramba. E aí o guerreiro viking se envolve, né? O ancião se envolve diretamente no combate. E a gente vai ter agora uma pequena interrupção nesse combate para ver Heimdall, ele tá lá na ponte do arco-íris e vê os corvos de Odin chegando bem feridos daquele combate que teve lá com o demônio lá na outra edição. Lá na Terra continua o pau quebrando aqui entre Thor, o guerreiro viking e Fafnir. E aparentemente o Fafnir está levando a melhor aqui no combate. Até que o guerreiro cai lá da montaria alada e o Thor observa aquilo, fica preocupado com ele. Elif caiu, né? O nome do guerreiro é Elif, o último viking. E aí o Thor também, distraído, acaba levando uma rabada aqui do Fafnir. O guerreiro viking então toma a decisão de meio que se tornar uma arma e se suicidar para poder acabar o combate ali. Ele acaba cravando a lança nas costas de Fafnir. O Thor vê essa oportunidade e termina de cravar, matando o dragão e abraçando ali o guerreiro caído, o último dos vikings. Então ele faz aqui, em homenagem a esse guerreiro, um funeral viking, colocando ele numa pira e colocando aos pés dessa pira o corpo do Fafnir no local de um cão, que seria o que normalmente faria um viking nessa cerimônia funerária. E no final a gente vê ali as Valquírias chegando para levar a alma do guerreiro para o Valhalla, né? E por trás ali a imagem de Odin. E terminando a história, Lorelei acaba visitando o Thor ali, chamando ele para fazer uma massagem, para fazer um negocinho ali para agradecer por ele ter salvo ela na história anterior. Termina aqui então a história de hoje. Então é isso aí, o controle remoto está na sua mão. Se você quiser ver mais do Thor do Walt Simonson, usa a área de comentários para falar o que você achou, se você quer mais, dá curtidas, que as curtidas também dão a medida da temperatura. Olha só, semana que vem eu estou de volta aqui no YouTube, lembrando agora somos 3, tem 3 quadros fixos aqui no canal. Toda quarta-feira, às 6 horas, a gente tem o Lançamento Nostálgico. Às sextas-feiras agora a gente tem o Pérolas Escondidas e o domingo tem o Museu dos Quadrinhos. Ocasionalmente a gente pode fazer uma live também aí, tá até pensando, ver o que vocês acham da ideia, uma entrevista, só que a entrevista de vocês comigo, uma live onde vocês vou deixar o campo de chat aberto para vocês perguntarem e a gente fazer um bate-papo assim sobre o que vocês querem perguntar aí, diferente, não vai ser uma live de desenho, vai ser um bate-papo mesmo, vocês aí do lado daí da tela entrevistando aqui o cara que está aqui, fica à vontade para fazer a pergunta, a gente vai trocar uma ideia aí, vão marcar se vocês gostaram da ideia, usa aqui os comentários para isso.
Na semana que vem do Museu dos Quadrinhos, você que vai decidir qual é a história. Então como é que você vai fazer isso? Você vai lá na área da comunidade do canal, vai ter uma enquete lá onde eu vou selecionar 2 histórias, e pode ser Marvel, DC ou qualquer outra coisa, e a mais votada é a que volta no domingo que vem dos meus Museu dos Quadrinhos, beleza? Então eu vou ficando por aqui, lembra que eu tô todo dia lá no Instagram e você pode me seguir por lá, tem link aqui na descrição do vídeo e a gente continua a conversa por lá também, beleza? Saúde e paz, gente, se cuidem e até a próxima. Tchau!